Na segunda parte da nossa aula de redes recíprocas, eu quero discutir alguns exemplos. Bom, vamos começar com o caso da rede cúbica simples. Ela vai ser, essencialmente, uma versão tridimensional do exemplo que a gente trabalhou na parte anterior. Mas agora vamos discutir ela através das fórmulas que a gente estabeleceu no final da parte anterior da aula. Bom, se eu tenho uma rede cúbica simples, eu posso escolher como vetores primitivos os vetores A1, A2 e A3, que têm todos o mesmo tamanho e são todos perpendiculares entre si. Com essa escolha, nota o seguinte: A2 produto vetorial com A3 vai dar um vetor essencialmente aqui na direção do A1, que vai ser esse meu vetor B1. O tamanho desse meu vetor B1 vai ser, ele vai ter o módulo dele, vai ser exatamente 2π, né? 2π dividido por A1. E se vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão encontrar o B2 e o B3. Ou seja, a rede recíproca de uma rede cúbica simples é uma rede cúbica simples, com um parâmetro de rede diferente. Inclusive tem uma dimensão diferente, né, no espaço recíproco. Bom, vamos agora a um exemplo mais interessante, mais sofisticado. Vamos trabalhar o caso da rede cúbica de corpo centrado. Para isso, eu quero uma maneira de vocês usarem as fórmulas do slide anterior para encontrar o B1, B2 e B3. Eu peço para que vocês tentem fazer a conta por essa fórmula algébrica. Eu vou fazer por aqui uma construção geométrica para mostrar para vocês qual deve ser a rede recíproca da rede BCC. Para isso, vamos começar novamente com a rede cúbica simples, igualzinho, só que agora eu vou analisar numa versão planificada. Então aqui eu estou no plano Z igual a zero. Então só estou vendo o A1 e o A2. O A3 está perpendicular ao plano do computador de vocês. Bom, no caso da rede cúbica simples, a gente já sabe qual é a rede recíproca. É uma rede cúbica simples também. Por que eu estou refazendo o mesmo caso? Porque agora eu posso construir a rede cúbica de corpo centrado a partir da minha rede cúbica simples, simplesmente acrescentando esses pontos aqui na minha rede. Esses pontos eles vão ter que estar numa altura A sobre 2. Essa daqui é a representação planificada da rede BCC. Se vocês tiverem esquecido, eu peço para vocês olharem na aula 9, que a gente discutiu isso em detalhe. O ponto é que, nota que eu posso então escrever um vetor qualquer da minha rede BCC, a partir da minha rede cúbica simples, se eu agora assumo dois tipos de possibilidades. A minha rede cúbica simples ela tinha os N1, N2, N3, todos números inteiros, e agora eu posso também permitir que N1, N2, N3 sejam todos semi-inteiros. Então, por exemplo, esse ponto azul aqui, ele está com o N1, N2 e N3 igual a meio. Eu posso ter também N1, N2 e N3 igual a 3 meios. E isso daí vai estar num plano acima do que está representado aqui na figura. Então aqui, seguindo essa representação planificada, os pontos aqui que estão em cinza, né, eles são pontos que estão a uma altura Z igual a zero. E os pontos em azul são os pontos que estão em Z igual a sobre 2. Por isso está escrito A sobre 2 aqui. Essa é a representação planificada que a gente já discutiu. O ponto todo é o seguinte: agora a gente tem uma representação da nossa rede BCC a partir da nossa rede cúbica simples. E eu posso perguntar o seguinte: sem esses pontos azuis eu sei resolver, eu sei qual é a rede recíproca. É o que está indicado aqui depois da seta, à direita. Agora, quando eu incluo os pontos azuis, qual passa a ser minha rede recíproca? O primeiro ponto importante que eu quero destacar com vocês é o seguinte: não pode ter nenhum ponto a mais do que já estão nessa figura daqui. Porque se eu acrescentar algum ponto, por exemplo, se tivesse um ponto aqui, esse ponto ele teria que estar presente já na rede cúbica simples anterior, porque eu continuo nessa minha rede BCC que eu montei, tendo os mesmos pontos que eu tinha antes, com um acréscimo agora de pontos novos. Esses pontos novos, no máximo, eles vão fazer com que alguns dos pontos que estavam aqui na minha rede deixem de estar. Em outras palavras, esse ponto aqui está na minha rede recíproca do cúbico simples. Quando eu acrescento novos pontos, pode ser que ela deixe de satisfazer a condição de que E elevado a IK escalar Rn seja igual a 1 para todos os vetores da rede de Bravais. Quando eu acrescento vetores novos, essa condição que era satisfeita para a rede cúbica simples pode deixar de ser satisfeita. Então a minha pergunta, se eu quero encontrar minha rede recíproca para a rede BCC,
é a seguinte: quais dos pontos que eu tinha para a rede cúbica simples eu vou ter que retirar? Essa é a pergunta. E para responder essa pergunta, eu posso escrever todos os K's que estão aparecendo aqui na rede recíproca da rede cúbica simples, eles são uma combinação dos vetores primitivos da minha rede recíproca, que é justamente da forma M1, B1 mais M2, B2 mais M3, B3, onde esses M's são todos números inteiros. Bom, além disso, a gente sabe, como a gente estudou anteriormente, que a I escalar BJ vai ser 2π delta de IJ. Bom, se eu quero que um KM qualquer esteja na rede recíproca, eu quero que KM escalar Rn seja 2πL com L inteiro. Então lembrem lá do que a gente viu nas partes anteriores. Essa é a condição para eu garantir que o meu KM está na minha rede recíproca. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte: o meu Rn ele é dessa forma que está aqui. Eu tenho que saber quais dos K's eu vou ter que retirar. Nota que o caso em que o N1, N2 e N3 são todos inteiros, eu já sei que todos os K's aqui satisfazem, porque essa justamente é a rede recíproca da rede cúbica simples. Então a pergunta é: quando eu passo a permitir que eu tenha Rn com N1, N2 e N3 todos sendo semi-inteiros, quais dos K's que eu tinha que eu deixo de poder ter? Para isso eu tenho que calcular então o K escalar Rn. E quando eu faço essa conta, ou seja, se eu uso esse K dessa forma e faço o produto escalar do meu Rn dessa forma daqui, eu descubro que Km escalar Rn vai dar esse número daqui. E eu quero que isso aqui seja igual a 2πL. Isso é a condição para que o meu K esteja na minha rede recíproca. Bom, então eu vejo que o que está dentro do parênteses tem que ser um número inteiro. Essa é a nossa condição. M1, N1, mais M2, N2, mais M3, N3 tem que ser um número inteiro. Qual é a condição que M1, M2 e M3 tem que satisfazer para que isso seja verdade? Isso tem que ser verdade para qualquer Rn. Então, se N1, N2 e N3 forem todos semi-inteiros, eu tenho que impor que isso aqui seja um número inteiro. Como é que eu faço isso? Imagina que o M1 seja par. Se o M1 for par, M1 vezes N1 vai ser um número inteiro. Imagina que o M2 seja par também. Aí M2 vezes N2 também é um número inteiro. E aí, portanto, para essa soma toda ser um número inteiro, eu tenho que exigir que o meu M3 também seja par. Por outro lado, se eu tenho que o meu M1 é ímpar, aí esse M1, N1 vai ser um número semi-inteiro. Agora, imagina que o meu M2 seja par. Aí eu vou ter que M2, N2 é um número inteiro. Para que essa soma toda seja um número inteiro, eu preciso que M3 e N3 seja um número semi-inteiro. Ou seja, eu preciso que o meu M3 seja ímpar. Em outras palavras, a condição que eu tenho que satisfazer é que M1 mais M2 mais N3 tem que ser um número par. Ou seja, de todos esses vetores que estão aqui na minha rede recíproca da rede cúbica simples, eu tenho que manter apenas aqueles para os quais M1, M2 e M3 somam um número par. Então vamos começar aqui com o vetor da origem, com K igual a zero. O K igual a zero, ele é um vetor que tem M1 igual a zero, M2 igual a zero, M3 igual a zero. A soma é par, ele fica. Agora, e esse daqui? Esse vetor daqui, esse ponto da minha rede recíproca, ele tem M1 igual a 1, M2 igual a zero, M3 igual a zero. Então esse vetor daqui, esse ponto tem que sumir. Ele sai. Tá certo? Esse ponto daqui, ele tem M1 igual a 2, M2 igual a 0, M3 igual a 0. Ele é par, ele fica também. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que sobram esses pontos daqui. Nota que aqui eu estou olhando somente o plano Z igual a 0. Ou seja, eu estou olhando somente o plano em que tem M3 igual a 0. Se eu olhar agora o andar de cima, que eu vou representar por uma outra cor, que nem eu fiz aqui nesse caso, se eu olhar para o andar de cima que eu tenha M3 igual a 1, agora para a soma ser par, vai trocar quais são os pontos que ficam e os pontos que saem. Porque no andar de cima, olha o ponto que está exatamente em cima desse. Ele tem M1 igual a 0, M2 igual a 0 e M3 igual a 1. Então ele não vai estar presente. Por outro lado, esse cara daqui, ele vai ter M3 igual a 1, M1 igual a 1, M2 igual a 0. Então ele vai estar presente. Se vocês fizerem isso sistematicamente, vocês vão ver que no andar de cima, exatamente os buracos que eu tinha antes vão ser ocupados. O andar de cima está a uma altura A, né? Então está aqui esse Azinho embaixo para indicar.
Se vocês compararem com a aula anterior, vocês vão ver que essa é exatamente a representação planificada da rede FCC. Ou seja, a gente acabou de demonstrar geometricamente que a rede recíproca da rede BCC é uma rede FCC. Deixa eu fazer aqui alguns comentários finais sobre essa segunda parte da aula. E a ideia é a seguinte. Bom, a rede recíproca de uma rede BCC é uma rede FCC. A gente acabou de demonstrar isso. Eu peço para vocês mostrarem isso também da forma mais algébrica a partir dos vetores B1, B2 e B3 que a gente definiu. Mas essa demonstração geométrica já forneceu a resposta para a gente. Também peço para vocês demonstrarem o seguinte, que a rede recíproca de uma rede recíproca é exatamente a rede original. Tá certo? Peço para vocês mostrarem isso, é bem curta a demonstração, e é um resultado bem importante. Significa, por exemplo, que a rede recíproca de uma rede FCC vai ter que ser uma rede BCC, porque aí trocam os papéis. Por fim, um comentário, a rede recíproca ela pode ser obtida diretamente a partir da transformada de Fourier da rede direta. Eu não descrevi isso em muito detalhe, porque isso em geral não é o jeito mais prático de você construir a rede recíproca, mas esse caminho está detalhado no livro de vocês, eu peço para vocês darem uma olhada nele nessa parte, mas a gente não vai usar diretamente essa construção. Bom, na próxima aula na próxima parte da aula, a gente vai discutir zonas de Brillouin para encerrar a nossa 10ª aula.